Olá, meu nome é Mayra Massulo e esse é o PPM, o podcast da Glu, em parceria com a produtora Mr. Pink, que fomenta discussões sobre produção no mercado audiovisual publicitário. E hoje vamos conversar com o Henrique Hax, sócio e produtor da Mr. Pink. Obrigada, Henrique! Por nada, obrigado o convite. Esse convite de milhões! Obrigado, pô, tô muito feliz. Estou muito feliz. Você é nosso primeiro convidado de produção de áudio. É verdade. E é muito especial, porque a Mr. Pink é o lugar onde eu gravo os podcasts e que me acolheu nesse projeto tão especial. Então, sou muito grata pelo espaço que vocês me deram aqui. A gente que agradece. Mas não é só por isso que você está aqui gravando este podcast. Mentira, gente, assim, tô brincando. Eu queria muito... Acho que tem um lugar da produção também, do áudio, que é importante. Acho que sem a música, sem o áudio, sem o som, a gente não faz nada. Mas acho que tem um lugar aí que é um pouco nebuloso. Sim. Para as pessoas. Se a gente não tem prazo de produção, imagina a produção do áudio, do audiovisual. Na escadinha, a gente é um dos últimos ali, né? A ser considerado. Não, na reunião de PPM, enfim, a gente vai chegar lá. Sim. Eu queria que você começasse contando um pouco da sua trajetória. Porque todos os convidados contam um pouco de como tudo começou. Obviamente, não só com a música, como a música veio para sua vida, mas como você foi parar na publicidade. É uma saga. Ai, a gente quer ouvir. Bom, primeiro agradecer. É engraçado estar desse lado, né? Antes a gente tava falando, a gente tá tão acostumado de estar lá dentro, gravar, e aqui dentro, né, sendo gravado. É muito louco, assim, é uma experiência diferente. Mas agradeço. Eu que agradeço, tô feliz. Então, eu comecei bem cedinho, assim, a música sempre foi presente na minha casa, assim, desde que eu nasci, sempre, tinha muito instrumento, piano, violino. Meu avô tocava violino, minha mãe tocava um pouco de piano. Então, Caceta. A gente começou mais ou menos. Eu comecei tocando saxofone com 6 anos, 6, 7 anos. Henrique Sax. Gente, daí. eu acertei muito. Mas daí eu falo a gente porque é eu e meu irmão. Meu irmão também, a gente sempre teve esse lance de, tipo, um tocava uma coisa e outro instrumento. Então, meu irmão tocava piano e eu tocava saxofone. E a gente sempre, assim, queria fazer apresentação junto. Então, tipo, festa, sei lá, de fim de ano, família. Minha mãe fazia a gente tocar, e daí tocava Titanic, só clássico. Ai, amo. Mas os seus pais tocavam também? Minha mãe toca um pouquinho de piano. Meu pai não, assim. Mas meu pai é muito rítmico, assim, sabe? Uma pessoa muito da música. Batuque de mesa, essas coisas. Amo. Mas a gente começou... Eu comecei sax, meu irmão piano, e daí meu irmão começou a tocar bateria. E eu lembro, é muito louco, assim, isso mais ou menos, sei lá, uns 10 anos de idade. E eu cheguei em casa e meu irmão tinha ganhado uma bateria e, tipo, eu lembro o som da bateria, eu entrei em casa, aquela pressão, assim, eu falei, nossa, o que tá rolando? E daí eu fui lá com o meu saxofone tentar tocar junto e não deu certo, assim, foi um fracasso, assim. A bateria alta e, tipo, não rola tocar bateria e saxofone junto, preciso tocar outra coisa. E daí nisso, não sei porquê, eu quis tocar baixo. E por um bom tempo, isso foi a minha vida, assim, de ficar treinando 8 horas por dia, sabe? Tipo, acordar com baixo, dormir com baixo. E a gente tá falando isso quantos anos, mais ou menos? Eu tinha uns 11, 12 anos de idade. E você já tocava baixo? Tocava baixo. Ok. Eu nunca toquei nada. E daí a gente começou a ter banda, né? Eu comecei a tocar em banda de colégio, apresentação, e foi uma época legal pra caramba, porque daí você faz umas amizades diferentes, né? E foi muito massa, e nisso também eu comecei a tocar com umas bandas maiores, viajar com as bandas, sabe? Pegar estradas com 16 anos, assim, viajando no Brasil, assim, pros lugares diferentes. Foi bem legal. Eu tô um pouco impressionada. E daí chegou a hora de fazer o vestibular, faculdade, né? E daí, tipo, pô, não, vou fazer música. Só que nisso, minha família, né, meus pais pediram, você pode fazer música. Mas... todo mundo que é músico já deve ter passado por isso, mas faz alguma coisa pra você ter garantido e depois você faz música. Ai, o coração do rapaz. E eu agradeço muito isso, porque
ao mesmo tempo que, tipo, é uma escolha que você tem que fazer, às vezes, tipo, vou fazer só por fazer, mas foi o que me ajudou a cair na publicidade. Então, na época, né, eu fiz orientação vocacional pra saber o que eu faria. O que você ia fazer que não música? Que não Te tiraram música. essa opção. Será que eu faço engenharia, sabe? Essas coisas. Eu tinha na minha cabeça que eu podia fazer engenharia de alimentos. Imagina, Mas da onde? Eu gostava de comer, disso. entendeu? Eu falava, eu gosto de comer, eu vou fazer engenharia de alimentos. Mas, não tem sentido nenhum. Amo. E daí eu fiz publicidade, fui pra Campinas, na PUC Campinas. Foi muito legal, assim, fiz vários amigos também. Me formando... Então fica aí comprovado, gente, que realmente publicidade é o curso de quem não sabe o que quer fazer. Exatamente. Publicidade e administração de empresas. Não, e daí eu saí já focado que eu ia fazer música depois. E daí eu fiz produção musical na Embi Morumbi, aqui em São Paulo, me mudei pra cá. E daí quando eu fazia a faculdade, eu comecei a trabalhar em estúdio com música. Então eu era assistente do Maurício Cessósimo. Na época, tava rolando muita banda da cena emo, assim, já era um pouquinho depois da cena emo, mas era a época que tinha Restart rolando essas bandas desse tipo. E daí, eu lembro que era bastante banda desse perfil, assim, e eu trabalhava como assistente, afinando voz, ajudando a gravar. Só que aquilo, estúdio de música é um ritmo completamente diferente do que a gente vive em publicidade. E eu sempre achei isso um pouquinho... Eu nunca fui uma pessoa muito paciente, sempre fui muito ansioso. Mas então você foi, tipo, pra gravar em estúdio, que você foi gravar álbum, que você foi pra gravar disco, sei lá, hits de sucesso. E ao mesmo tempo foi muito legal, porque também lá, além de fazer, né, assistência pra gravação de discos, tudo, eu acabei fazendo também como assistente de uma trilha de um filme, que foi legal. O Max de Castro que fez a trilha. Que assim, eu de assistente mesmo, assim, sabe? De ficar ali monitorando tudo, mas vendo aquilo eu fiquei, assim, impressionado de como aquilo também podia ser legal. E pra mim, eu nunca tinha imaginado fazer uma trilha pra filme. Vendo aquilo eu falei, isso daqui é mais rápido, as coisas acontecem numa velocidade diferente, sabe? E eu achei muito legal. Mas quando você fez publicidade e propaganda, não teve nenhuma matériazinha de música, de produção, de olha só. Não, assim, a coisa mais perto era a criação. Que, assim, você fazendo um paralelo, assim, você consegue meio que achar similaridades. Mas, especificamente sobre, sei lá, uso de música, nunca teve nada, assim, pelo menos onde eu estudei. Inclusive também na faculdade de produção musical também, não tinha muito lance de tipo, música em publicidade, isso não tinha. Spot, jingle. Não tinha, era um terreno meio escuro, assim. Louco, né? E daí nisso também, de estar trabalhando com música, eu fiquei meio inquieto e daí eu consegui entrar num estúdio de publicidade. Como assistente também, na Angels, que é a produtora do Zé, que me deu uma chance incrível. Comecei lá de assistente, técnico, fazendo mídia social, super legal. E depois, lá dentro, eu conheci o Arthur, que é sócio da Mugshot hoje. E o Arthur tinha um amigo, que era outro Maurício também, que é o sócio da Mugshot também. E eles me chamaram, né, o Arthur é muito amigo do Maurício, e o Maurício me chamou pra ser assistente dele na época na 9. E daí que as coisas começaram a cair. A Mugshot não existia. Nem tava na cabeça deles nessa época ainda. Não, era a época que o Maurício acho que tinha acabado de chegar de Boston, tava com o Apollo, e o Apollo precisava de gente ali pra ajudar o Maurício. E me chamaram. E ali que começou a rolar, sabe? Porque eu nunca tinha produzido nada, assim. E chegando lá, sei lá, primeira, segunda semana, me colocaram pra fazer uma trilha. Tcharam! E eu lembro direitinho, cara, foi um dia muito foda, assim, que... Desculpa, tá, mas... Não, pode falar, por favor. Foi um dia muito punk, porque... Foi punk ou foi bom? Os dois. Foi nenhum dos dois? Não, foi intenso. Foi um desafio. Foi intenso, porque, assim, era uma campanha pra Vivo, uma campanha grande, e daí, tem essa trilha pra fazer, tal. O briefing é esse, a referência é essa, faz aí. E, tipo, eu nem sabia ligar as coisas no estúdio direito. E daí eu cheguei, e na época eu fazia faculdade de noite, então eu tinha que sair até umas 6, 7 horas.
Era umas 3 da tarde, eu não tinha feito nada. Você tava suando, assim, ó, como liga. Exato. No Google, né? Como liga a caixa de som. Exatamente, eu não sabia como gravar. Plug. Eu não sabia o que usar. E daí eu lembro que eu fui no banheiro lá e eu olhei pro espelho e falei, cara, se eu for embora agora, ninguém vai notar. Eu falei, meu, vou embora agora. Porque, sabe, que você bate um desespero, assim, você fica, meu... Uhum. Mas daí nisso, tipo, meu, lá Alô, veio... mãe, É, vem me buscar. vou voltar pra Lorena, não dá, São Paulo não é pra mim. Mas daí nisso eu lavei o rosto, tipo, meu, acalmei, baixei a bola e foi. E daí eu lembro que, tipo, meu, a sensação de acabar a trilha e mandar e ter o feedback, tipo, meu, puta, gostaram. Eu falei, é um negócio que, tipo, meu, parecia que tinha saído, meu, um piano nas minhas costas, sabe? Nossa, sim. E Mas, foi muito foda, assim. Mas você virou e falou, tá, eu vou conseguir. Foi aí isso. Você ligou as coisas, aí você mexeu e deu certo. Erro e acerto. Tipo, meu, não, fazer isso, não ficou legal. E sempre indo, sabe? Nunca deixando, tipo, travendo uma ideia, não. Vou, tentando. E daí, nisso, eu fiquei quase 4 anos lá com o Apollo, depois como produtor mesmo, né? O Maurício saiu, daí eu assumi ali a produção junto com ele. Foi, assim, uma escola gigantesca. Agradeço muito ao Apollo pela chance que ele me deu. Sim, o Apollo é demais. É. E nisso eu conheci o Silvio também, a gente já tinha conversado uma época, eu saí da 9 e o Silvio me chamou pra vir pra Teses na época. E assim, foi uma coisa que também foi muito massa, porque eu cheguei, era outro tipo de relação com o trabalho, porque na 9 era muito fazer a trilha, então eu fazia a trilha, entregava e era isso. E aqui o jeito que o Silvio via o trabalho era o produtor como o diretor do job como um todo. Então, ele tem que estar presente desde a reunião de briefing até o online. Então, e participando ali da concepção da trilha, de quem vai ser o locutor, a direção da locução, o sound design, a estética musical tá certa, tá errada. Então, esse lance de ver o filme como uma coisa só foi uma coisa que fez eu também, assim, crescer o olho e ficar mais apaixonado ainda pelo que a gente faz. Porque é isso, quando você acaba fazendo a trilha todo dia, de vez em quando você entra nesse piloto, sabe? De tipo, 1, 2, 3, vai fazendo. Vira uma coisa meio automática. Exato. E quando você se envolve com o projeto como um todo, você ganha carinho, sabe? Você conhece a pessoa que tá ali, você sabe, tipo, puta, essa pessoa gosta disso. E também, não gosta disso. Se eu fizer isso, vai dar alguma coisa errada. E nisso as coisas foram ou até assim, eu acho que o que ela gostaria, sabe? Tipo, ela tem uma carinha de que gosta de hairstyles, então eu vou fazer. Mas é muito legal isso que você tá falando, porque vou voltar um pouco pra falar um pouco da 9. Sim. Que daí foi sua primeira oportunidade, que você fez a trilha, que você começou a se desenvolver nesse lugar. Uhum. E aí, curiosidades. De uma pessoa que nunca tocou em instrumentos na vida. E aí, como foi? Você foi aprendendo... Na faculdade que você estava fazendo, você foi aprendendo a tocar todas essas coisas? Você foi aprendendo a tocar instrumentos, conhecer instrumentos? Porque eu acho que tem um lance na produção da música, da trilha, que eu sou muito leiga, obviamente, mas tem, que é a construção, a junção de todos esses instrumentos ali, que vão dar o ritmo, o formato, a característica daquela trilha. Sim. Então, eu fico pensando assim, minha curiosidade você receber um briefing. Aí você fala, nossa, vai ser muito bom se a gente usar bateria aqui. Não, vai ser muito bom se a gente usar um triângulo aqui. Sabe, tipo, triângulo é o máximo que eu sei tocar. Cowbell. Flauta doce também, que aprendi na escola. Sabe, tipo... vou botar um saxofone aqui. Porque eu acho que começa assim, quando você vai fazer a produção de uma trilha. Como que começa? Essa é a minha grande curiosidade, assim. Onde tudo começa? É muito louco, porque assim, você tem que ter muito repertório. Eu acho que esse é o principal ponto. E tanto repertório musical quanto de cinema, assim, que eu acho que é uma coisa que só agrega. Então, geralmente, assim, quando você aprende um instrumento, você meio que acidentalmente sabe tocar alguns outros, assim. Então, por exemplo, como eu tocava baixo, eu tocava um pouquinho de guitarra, um pouquinho de violão.
Meu irmão tocava bateria, então assim, bateria eu nunca sentei e toquei, mas eu sei como uma pessoa toca. Uhum. Então, eu programo uma bateria, né? Então eu faço tudo pelo controlador, na mão, assim. Mas eu sei que, por exemplo, uma virada de bateria tem que ser assim, porque a pessoa tem 2 mãos e não tem 4. Então, você tem que ter uma noção básica de como os instrumentos funcionam. Uhum. Então, quando, por exemplo, você vai fazer um arranjo de sopro, alguma coisa do tipo, você tem que saber que as pessoas respiram. Então, você não pode fazer uma frase gigantesca sem respiro. Eu aprendi isso quando eu tocava flauta. Então, tinha que respirar. Quem toca escaleta sabe bem, mesmo. Se você não respira com escaleta, você cai. Mas e a respiração é tudo, inclusive. É tudo. Né? E daí eu acho que esse ponto da onde começar é da pesquisa. Eu acho que isso que é o principal ponto. Então, você fazendo uma pesquisa bem feita, você começa 3, 4 passos na frente, assim. Se você não tem uma pesquisa bem feita, e eu falo a pesquisa, não só a referência que foi aprovada, mas referências pessoais que você tem, que você também vai usar pra fazer aquela trilha, você já sabe o que funciona, o que não funciona. Então, uma coisa que às vezes você demoraria um dia inteiro pra testar, em 15 minutos você já vê que funciona. É muito importante esse tempo de pesquisa de referência, que eu acho que tem um lance que diretor, quem faz tratamento faz muito bem, que é essa pesquisa, esse momento de entender o filme. Essa pesquisa. Por isso que muito esse legal. Lance que eu tava falando de fazer só a trilha, você acaba, às vezes, perdendo a vontade meio de fazer aquilo, porque você recebe o negócio, tá bom, é isso que eu tenho que fazer. E quando você não faz essa pesquisa, você acaba, tipo, entrando no piloto automático, sabe? Então, nessas pesquisas que você conhece uma coisa nova, que você, às vezes, se apaixona por uma banda, sabe? É fundamental, é fundamental. Muito massa. Nunca tinha parado pra pensar nisso. Porque, por exemplo, né? Aí você ficou esse tempo no Apollo. Uhum. E aí, quando você veio pra cá trabalhar com o Silvio, ainda na Teses. Uhum. E eu quero também entender um pouco mais de Teses e Mr. Pink. Uhum. Você falou que desenvolveu um pouco mais esse lugar de... Eu sou o diretor do filme, então eu tenho que trazer pra cá também não é só fazer uma trilha, mas trazer uma personalidade para esse projeto, porque vendo aqui a imagem, vendo tudo que essa galera vai fazer, a trilha tem que acompanhar tudo isso, então também tenho que trazer criativamente uma coisa tão grandiosa quanto tudo isso que eles estão fazendo. Uhum. E é muito foda ouvir isso, porque obviamente, né, às vezes é meio óbvio, mas é uma coisa que, isso que você falou de fazer a pesquisa, que é quase um tratamento pra trilha. Sim. É muito louco, porque quando a gente recebe, a gente não, né, quando você é de agência e você recebe uma pesquisa para você selecionar as referências, não que você não ache que isso foi feito, né, com carinho, com cuidado, mas eu nunca tinha parado pra pensar desse jeito, do tipo, cara, ele tá pensando numa coisa, ele parou, ele fez uma pesquisa, ele tá colocando aqui uma personalidade pra esse projeto, que vai trazer, você fica muito num lugar, né, gente, falando de mim, tipo, pô, legal, gostei, combina, massa, e não, assim, nossa, ele vai construir uma coisa que vai casar e tudo mais, então... De onde você tira na sua pesquisa essa inspiração? Você sempre olha pro filme junto primeiro? Como que é esse momento da pesquisa pra você? Tipo, porque... É meio louco porque... Às vezes você não viu o filme quando você pega um briefing. E é o que a gente sempre fala, tipo, áudio a gente só vê se vai funcionar vendo. Que é aquela coisa que você tem que ver como complementa. Tilt, assim. E é super... difícil de bater uma referência certa ou, tipo, um caminho de áudio que seja sem ter a imagem pronta. Por isso que a gente... E assim, é muito subjetivo, sabe? Eu não mando tratamento normalmente pro pessoal do áudio. Então... Tô aqui agora assim, com... É bom a gente receber, sabia? É óbvio! Quando a gente recebe, a gente agradece, porque assim, a gente entende muito mais... Faz muito sentido! E assim... Tô me sentindo péssima, gente. E a gente adora receber input criativo de todo mundo. Então, se a gente consegue, antes da reunião de briefing com a agência, a gente consegue falar com o diretor, você já vai muito mais... com a cabeça muito mais direcionada para aquela ideia, sabe? E eu acho que o grande lance é que
todo o processo é diferente. Tá. Geralmente, a gente apresenta, assim, o default do processo. A gente tem a reunião de briefing, nisso a gente conversa sobre o que vai ser o áudio, e daí vem uma parte nossa de fazer essa pesquisa. E aqui, né, a gente gosta muito de fazer um tratamento mesmo. A gente cria uma pasta com referências de áudio, às vezes referências de filme, sound design. A gente faz ali como se fosse um tratamento mesmo. A gente chama de audioboard, que ajuda a gente, pelo menos, prender um pouquinho mais a atenção das pessoas quando a gente vai apresentar. Porque é um ponto fundamental que eu acho que a gente vai acabar caindo, que é os minutos essenciais que a gente tem nas PPMs, que às vezes são bem curtos, mas são primordiais pra gente falar um pouquinho de áudio. Então, geralmente é isso, a gente fala, né, sobre o que vai ser, o que eles imaginam, e é muito aquele lance da gente abstrair o que as pessoas estão dizendo. E eu prefiro muito mais quando as pessoas falam sem filtro, e assim, mesmo sendo... Não tenha medo de ferir os meus sentimentos. Exato, e fala tipo, eu imagino a trilha mais colorida, sabe? Eu consigo entender o que a pessoa fala desse jeito, do que às vezes quando a pessoa tenta falar de um jeito técnico de música e nisso ela se embaralha um pouco. Ou até um pouco mais política, né? Sim. Ai, tá muito legal, mas poderia ser um pouco mais pra cima. Eu prefiro muito mais, assim, quando a gente troca ideia aberto mesmo e fale de uma maneira leiga, total de música. Tipo eu agora, falando da direção, que eu me perdi meia hora tentando explicar o que tava na minha cabeça, não sei se alguém entendeu. Não, ficou claro. Leiga, total. Porque se você faz a direção da música, mas você não viu o tratamento, como que você faz a direção? Não, mas eu acho que faz parte. Eu sei, mas é que normalmente a primeira coisa que o áudio e, obviamente, que aprovou o job, vocês trocam uma ideia com o diretor, né? Uhum. O processo é um pouco esse. Eu participei de poucos calls desse, que o diretor fala um pouco de trilha, e tem troca sobre isso, né? Porque eu acho que hoje em dia eu tô num outro lugar que às vezes não acompanho mais isso, mas você só vai ver visualmente falando ali na PPM. Sim. Até então, você não viu nada. Não, é super difícil. E música tem um negócio que é muito do momento. Então, às vezes, a pessoa pode escutar aquilo e achar que não tá legal. Passa 5 minutos, acontece alguma coisa boa na vida da pessoa, aquilo começa a virar legal. Então, também a gente tem que entender muito essa subjetividade do que aonde a gente corre menos risco desse momento, dessa subjetividade de como a pessoa pode estar se sentindo, ser uma coisa que interfira nessa música. Por isso que é muito essencial essa conversa, sabe? E tanto com diretor, agência, cliente, para se alinhar muito bem o que é a expectativa. Mas é uma coisa que é só no off mesmo, pra gente ver o resultado final. E às vezes funciona, às vezes não. Mas já teve, por exemplo, assim, diretor que te passou um briefing assim, não quero nada do que a agência pediu. Quero fazer uma outra parada. Vamos chegar lá, assim, com essa proposta aqui. Eles querem uma musiquinha, a gente vai chegar com rock. Já. Não, é super comum. É super comum, né? É super comum e eu acho super, super válido. Porque é isso, é legal a gente não abrir mão da opção da agência. O que a agência quer é o combinado, a gente vai fazer. Claro. E a gente faz uma opção que nem o diretor, ousada. Eu gosto, assim, geralmente, quando vem isso, porque é nisso que vem uma coisa diferente. E a gente é provocado, sabe? A gente não vai ali no feijão. Exato. E geralmente quando o diretor pede isso, é que o diretor tem uma visão criativa diferenciada também, sabe? Que ele tá vendo ali um pouco à frente do que a gente conseguiu ver, às vezes, na PPM, né? E eu acho super, super válido. É bem comum ter esse pedido. E eu gosto, assim, particularmente. É que é complicado, porque... Putz, quem trabalha com música é apaixonado, assim. Então, quando alguma coisa te desafia e você consegue cumprir aquele desafio, putz, é uma gratificação gigantesca, assim, sabe? Sim, Acho que também um pouco no sentido de criação de uma forma geral, né? Sim. Acho que, criativamente falando, vocês todos criativos, né? Assim como diretores também, quando você pode criar uma coisa e ver que aquilo
ganhou, né, porque às vezes você cria, a gente tava conversando isso hoje até com a Mônica, Sim. Que a gente tava falando que você tem que lidar muito com a frustração do não, criativamente falando, porque todo dia você cria uma trilha que você fala, pô, tem um carinho, me apeguei, aí todo mundo fala, nossa, ficou horrível. Não, você tem que gostou disso, mas eu odiei, faz outra. Você tem que desencanar. Então, mas é muito, é dolorido às vezes um pouco. Do começo porque no começo você leva pro pessoal. Só que, com o tempo, você vai meio que entendendo o que acontece. Faz parte, assim, não é por maldade, não é por implicância. Não, claro. É um lance que, assim, você tem que fazer tanta coisa que você nunca fez que faz parte você receber ou não. No começo eu ficava mal. No começo, tipo... Onde eu errei. Não, putz. E assim, pra mim uma das piores coisas é tentar salvar uma trilha. Quando, tipo, você fez o job e daí, tipo, por algum motivo não é a trilha certa, mas você quer insistir que aquela vai funcionar. E você tenta mexer. E assim, é muito difícil. Não tenta mexer. Faz uma outra. Eu geralmente falo assim, a gente, né... tem uma experiência agora de ter atendimentos que são oriundas de produtora de vídeo. E os problemas que elas tinham, tipo, por exemplo, deu algum erro na filmagem, tem que refilmar. É uma coisa gigantesca, tem diária, tem cachê, tem equipe. Sim. O nosso pior, assim, vamos dizer, pior medo é a trilha não ser aprovada. Só que é isso. A trilha não foi aprovada, você volta e vai começar do zero, mas assim... Exato. É mais uma questão de um tempo que você vai precisar pra fazer isso do que necessariamente não tem prejuízo financeiro. Exato, isso que eu ia falar, um custo. Assim, óbvio a não ser que tenha músicos envolvidos, mas exato. Perto de uma gravar filmagem. Locução. Mas perto de uma filmagem é muito mais controlado. Isso é verdade. Isso, você vai perder talvez uma madrugada, né? Ou um dia por conta de uma trilha a mais que você tenha que fazer. Mas eu acho que é encarar isso, tipo, se não der certo, é uma desencana. trilha. Uhum. Exato. Desencana, faz outra. E, ter certeza que, tipo, esse é o maior problema que pode dar. Mais que isso, assim, difícil imaginar, sabe? Sim. É isso, deu pau. Teve uma vez que, inclusive, foi com a Tesis, quando eu trabalhava na Finasca, o Silvio sempre foi grande parceiro, você sabe disso. E teve uma vez num projeto de Trident que a gente gravou 25 locuções. Com 25 locutores diferentes. Sim. E eu falava assim, gente, eu não tenho mais como ligar e falar, não é isso. Não, e eu fico pensando assim, tá bom, vai, né? Esse é o pior que pode acontecer, mas tem um lugar aí também que é trabalhoso, que tem também uma questão que a gente tem que considerar, assim, porque você tá falando de um jeito que é quase assim, tudo bem, a gente faz outra trilha, porque obviamente você é muito apaixonado no que você faz, você tem facilidade em fazer isso. Mas eu do meu outro lado, eu ficava assim, meu Deus, tem que gravar mais uma versão, essa é a 25ª. Eu não sei como essas pessoas não estão aqui me xingando, assim, oi querida, tudo bom? 25? Não podia ser 4? Não, 25. E é bem complexo esse lugar, porque pra mim o desafiador do áudio, pra mim, é o seguinte: a imagem, eu vou chegar, meu diretor vai chegar e vai falar, a gente pensou em fazer mais ou menos essa xícara aqui, colocar esses desenhos, ela vai ser branca, aí você fala, pensei em ela ser verde. Tá bom, então se ela for verde não pode ser roxo, vamos harmonizar com alguma outra coisa. Você consegue prever, né? O áudio... Não dá. E é isso, é 25 locuções. Não dá. E você entende, às vezes, tipo, porque ainda não chegou naquilo que era pra chegar. Ou às vezes, tipo... De 25, eu não entendo. Você pode... eu não entendo. Eu, assim... eu já passei por situações, assim, e assim, de novo, é um aprendizado cada dia. Porque, às vezes, você não repara o que tá sendo o problema. E você tenta entender, tenta decifrar. E depois, só quando aprova, e um mês depois, você escuta e fala... era isso que esse cara queria. Assim, você tem que ter paciência, não tem como. Existem abusos, não abusos, abuso é uma palavra Vamos forte. falar sobre os abusos. É uma palavra forte, mas existem
situações desnecessárias que às vezes eu acho acontecem. Que o pessoal acha que é isso que eu tô te falando. Assim, tudo bem, mas uma locução. Não. Tudo bem, mas 25 trilhas. Eu acho que o lance é sempre ter o bom senso, sabe? Eu acho que o bom senso é primordial e o tato da situação. Uma coisa... Bom, então já podemos trabalhar com outra coisa. Bom senso. Não, é difícil ultimamente, mas eu acho que tem o bom senso e tem o tato. Uma coisa é a agência ou o diretor, quem quer que seja ali, pedir, cara, eu acho que essa trilha não tá funcionando, ou eu acho que essa locução não tá funcionando, com uma consideração por o que você tá fazendo. Com certeza. E outra coisa é a pessoa chegar e falar, nada funciona, não consigo trabalhar com vocês, vou mandar pra outra produtora se vocês não fizerem. Aí muda a figura. Sim. Sabe? Já teve situações de trabalhos que a gente tava fazendo aqui com milhares de versões, a gente, tipo, sei lá, na V32, várias opções de trilha, várias opções de locução, coro gravado. Da gente tá, fazendo tudo que estavam pedindo. E a gente ficar sabendo que nas nossas costas eles tinham conversado com outra produtora com o mesmo briefing. E a gente, tipo, mas que como grave assim? isso, não? Então. Mas assim, porque vocês não estavam chegando na teoria na cabeça deles, eles abriram uma outra... A gente até hoje não entendeu, porque daí aprovou uma versão tipo V18, a gente tava em V32. Enfim, é uma situação que foi, assim, foi uma das coisas que eu vivi que mais me incomodou, assim, num ponto de às vezes pensar, tipo, cara, eu não sei se vale a pena a gente aceitar mais trabalho desse pessoal, sabe? Claro. Porque é isso, você tá fazendo uma coisa, você tá ali junto, trabalhando pra deixar um negócio bonito, e daí você se sente, assim, não traído, mas você sente que, tipo, cara, as pessoas... Desvalorizadas, às vezes. Mas, de novo, é uma situação de, sei lá, quantos trabalhos que a gente fez, que acontece, às vezes, mas... É isso que eu falei, tipo, é o bom senso e o tato da situação, né? E isso que você falou é muito importante, e vamos deixar isso aqui gravado pra todo mundo saber que, assim, gente, a gente conhece as pessoas se falam, tá? Produtoras conhecem outras pessoas de produtoras, e você trabalhou com a Apollo, você tá aqui, mas tem pessoas que você conhece que estão lá, então as pessoas se conhecem, elas se falam. Não tentem fazer nada desse tipo, que a gente vai saber, e vai ficar muito feio pra todo mundo. Não, isso é verdade. Não, porque é uma desvalorização e é um desrespeito também. Seria muito mais honesto eles chegarem e falarem assim, cara, tá acontecendo isso, a gente tá achando que vocês não estão chegando onde a gente gostaria de chegar. Assim, como a gente faz pra resolver isso? Vocês gostariam de tentar fazer mais isso? Vocês acham que a gente volta pro briefing, revisa? Me fala onde vocês acham que estão com mais dificuldade. Eu acho que isso que tinha que acontecer. Isso que tinha que acontecer. Vamos colocar aqui Vamos colocar, então, aqui... tudo na mesa. Para a bola. Exato. Pra gente, assim, mesmo saber... Putz, vamos trazer alguma outra pessoa pra tocar, porque às vezes não tá rolando do jeito que tá... E posso falar, às vezes, é uma coisa tão passional, que às vezes a pessoa pega pra ela alguma coisa que aconteceu no processo que ela não gostou, e disso vira uma implicância pro resto do processo inteiro, assim. Exato. Eu já vivi isso em alguns processos que, tipo, por causa de uma questão, tudo era uma questão. Sim. E aí é mais fácil você sentar e resolver aquele problema e falar, não gostei disso, isso não foi legal, vamos fazer de um outro jeito e vamos seguir daqui pra frente, do que fazer todo o projeto um grande problema mal resolvido. Eu acho que... E é isso, vale desrespeito, uma falta de respeito com a gente, com todo mundo do processo. Porque, na real, eu sinto que o nosso processo hoje em dia já é um pouco desrespeitoso de prazos. Mas aí vamos falar de prazos da parte do áudio, porque... Normalmente a gente, recebe o briefing, faz o orçamento, aprova, e vamos pegar o briefing da aprovação. Aí pegamos o briefing da aprovação, o diretor fala com vocês, aí a gente tem, sei lá, uma semana até a PPM, que daí é quando vocês finalmente veem o filme. A gente fica sabendo que vai ser. Gente, tá errado isso aí, vamos revisar. E aí depois de filmar, normalmente tem uma lock guia que a gente monta em cima, sei lá. Vocês têm prazos cada vez mais curtos para fazer a trilha e criar em cima da montagem desse diretor.
E também na PPM, né? Normalmente vocês são os últimos a falarem. Vocês ficam 5 horas esperando pra mostrar. Quando lembram. Às vezes a gente, no final, todo mundo desligando. Mas tem gente, tem aqui, gente. Mas como que você vê isso? Assim, na minha cabeça, da parte da produção de imagem, obviamente, faz muito sentido que a trilha seja apresentada depois. Não talvez no final, mas eu digo assim, você viu todo o shooting, você entendeu um pouco do que vai ser o projeto. Exato. Aí eu acho que a trilha poderia entrar pra fazer um sentido do que vai ser. Pra mim o lugar perfeito é pós-shooting, porque tá fresco ali. Inclusive no shooting, ali, o próprio assunto pode ser a trilha em algum momento, que daí você já entra depois explicando como que aquilo vai ser resolvido. Porque às vezes a gente tá, depois de figurino, Water Day, tipo, as pessoas já estão com outra coisa na cabeça, surgiu um monte de problema que eles têm que resolver. Sim. E daí a gente às vezes entra... Tudo foi reprovado. Exato. Às vezes a gente entra, tipo, tá todo mundo com energia lá embaixo. E a gente ainda tem que, tipo, apresentar, sei lá... Alegria! 10 minutos de referências. Então, pra mim, o lugar perfeito é pós-shooting. Fica a dica, pessoal. A gente... Ultimamente, a gente tem conseguido cada vez mais conversar com produtoras de imagem e falar, tipo, a gente não pode falar pós-shooting, porque eu acho que vai ajudar. E tem rolado. Claro. Assim, às vezes esquecem, mas a maioria das vezes, tipo, quando lembram, assim, é super legal, porque eu sinto também que o próprio diretor que apresentou o shooting, ele também acaba falando mais de trilha do que quando a gente deixa pro final. Verdade. Tá mais fresco ali. É um problema isso daí, ser o último segundo da PPM é sempre um... É sempre complicado porque você pega todo mundo muito cansado. E eu acho que também tem um lugar que quando era presencial, talvez isso a gente ia chegar só no fim, mas que tem um lugar assim na PPM que... Nossa, às vezes rola umas baixaria, né? E aí tá o pessoal do áudio assim olhando, tipo, gente, vocês querem que a gente saia? É muito, tipo, constrangedor, né? Porque você fala, nossa, realmente deu errado, hein, pessoal, essa locação aí. Nossa, acho que ele não gostou. Mas vocês devem ficar ali num tipo... pessoal, não sei o que dizer, realmente. Você fica ali, tipo, tentando prestar atenção o que tá acontecendo pra também você entrar no tom certo, sabe? Às vezes você, tipo, aconteceu um monte de merda na reunião. Tipo, você fala, acho que eu vou mandar a trilha pra vocês escutam com calma, sabe? Eu acho que vale a pena dar uma descansada. Porque às vezes é isso, tem um monte de problema de locação, de caching. Você chega com a trilha, você vai tomar uma, assim, às vezes, tipo, você fica, melhor não falar nada. Não, às vezes é melhor, tipo, ter uma outra reunião depois, a gente conversa 5 minutos. A gente manda pra vocês. A gente manda. É sempre bom a gente conversar, assim, Claro. eu gosto pra entender até o que o criativo, assim, a importância que ele dá pra trilha naquele projeto, sabe? Então, quando ele conversa, você sente da pessoa, tipo... Pô, esse cara, eu sinto que ele, sabe que ele quer exatamente isso. Dependendo da pessoa, você entende o que ela tá falando, mas você consegue decifrar. Às vezes, quando você manda o link e vem um feed pull escrito... Assim, eu fico imaginando, sei lá, o RTV que tá pegando e anotando tudo. É um monte de gente falando, ele escrevendo. Então, nisso, é difícil a gente decifrar a intenção que aquelas coisas foram faladas, sabe? É muito isso da sutileza, do tom daquela frase, né? Do que tá por trás. Sim. Pessoalmente, isso era mais fácil de saber. De saber. Mas aí me conta uma coisa. Chegou aqui, teses. Uhum. E aí, como virou o Mr. Pink? Por quê? Bom... O que aconteceu? A gente queria fazer uma transformação, assim. Em 2018, o Silvio me chamou pra virar sócio da Teses, né? E, já tava rolando coisas super legais na época. A gente começou a fazer podcasts. Olha! E a gente começou a ver que cada vez mais a gente precisava criar um jeito novo de trabalhar. E a Teses, ela, né, tem hoje a minha idade. Então, ela...
que é... 19 anos. Não, quase. Não, que é 34, então a gente já estamos... Caramba, tem 34 anos 34 anos. E a gente, né? E daí a gente conversando, eu e o Silvio, pensando muito, a gente chamou uma galera de pesquisa também para ver como que a tese era vista pelo mercado na época. E o que a gente poderia fazer? A gente faz um rebranding da Teses, a gente cria uma marca nova, a gente cria uma produtora nova. E nessa pesquisa, sempre saía que a Tese era uma produtora super bem vista, que ela era super querida, que era associada a clientes grandes, a prêmios históricos, Tartaruguinha da Brahma, Sirizinho, a Xixi no Banho, um monte de prêmio de Cannes, assim, muita coisa da UMAP, muita coisa da FNASCA. E nisso a gente começou também a ver que existia uma visão da Teses, que a Teses fazia só um perfil de filme, que era filme grande, filme para prêmio, e a gente começou a sentir que isso estava, de certa forma, impossibilitando alguns outros projetos que a gente queria pegar. Sim, então, com certeza. A gente começou a pensar muito, tipo, como que a gente transforma a Teses num modelo novo de negócio? E nisso a gente caiu que a gente não precisa fazer isso. A Teses vai continuar existindo como uma empresa criadora de conteúdo. Então, no começo, a gente fez essa divisão bem clara, que era a Teses como produtora de podcasts, produtora de longas, curtas, né, de trilhas, de longas, curtas séries. E a Mr. Pink surgiu num formato dinâmico, moderno, mais leve, como o mercado publicitário hoje é. E nisso também a gente passou por uma transformação gigantesca, que foi a chegada de uma equipe nova, né? Muita gente nova chegando. E eu acho que, assim, vendo onde a gente tá hoje, os frutos que a gente tá colhendo, acho que foi uma decisão correta. As pessoas têm aceitado, né? E têm respondido bem a Mr. Pink, a gente tá muito feliz com isso. E ao mesmo tempo, agora a gente começa a sentir a necessidade que a Mr. Pink vai acabar englobando os podcasts, ela vai acabar englobando uma série ou outra, e a Teses, aos poucos, tá ali fazendo só projetos realmente especiais que cabem à história dela fazer, né? É meio que isso, assim, não sei se ficou muito claro, legal, às sim. vezes pode ficar um pouco confuso, assim. Não, eu achei que quando mudou, né, mudou não, né, quando esse braço, esse selo abriu, foi criado, eu achei que foi muito legal. E teve uma coisa que vocês fizeram, que é um banco. Sim. De trilhas. A gente... Que eu queria que você falasse, inclusive, um pouco sobre isso, que eu acho muito interessante. Que na época me fez muito sentido. Eu falei, caramba, é muito bom isso. Eu não sei como se são trilhas que vocês acabaram criando e não usaram. Eu queria entender um pouco mais. Tá. Mas é muito... não importante exatamente a palavra, mas assim, foi quase como assim, a gente precisa estar acompanhando tudo que tá acontecendo e talvez ter esse banco aqui acessível para as pessoas entrarem, escolherem uma coisa que tá aqui. Sim. Fez muito sentido pro momento que a gente tá vivendo, né? Que é isso que você tá falando. Precisava ter uma mudança, como o mercado tava mudando, todo mundo precisou mudar. A gente ainda tá, acho que, vivendo um pouco essa mudança e entendendo. Mas aí quando eu vi isso, eu falei, pô, sagaz. Achei bem legal. Foi uma coisa que a gente, assim, é isso, você vê o mercado e você vê lá fora, vê aqui, o que a gente sentia necessidade, né? Então, quando a gente fez a Mr. Pink, a gente dividiu ela em alguns braços diferentes, né? Então, a gente criou a Mr. Pink Library, que é justamente uma livraria musical por assinatura. E, assim, foi uma coisa que foi rolando, assim, eu viajei em 2000, eu não lembro se foi 2016 ou 2019, mas acho que foi em 2016, lá pra Austin, no South By, e eu conheci um pessoal de uma produtora chamada Kama Music, que tem em Chicago, em LA, em Nova York, e nisso a gente meio que ficava se falando tudo, e acho que em 2020, 2021 eu vi que eles lançaram uma library. E daí eu falei, isso aqui pode ser uma joint venture, a gente pode conversar. Super.
E daí eu conversei com eles e rolou uma sinergia legal e a gente acabou fazendo como se fosse trazendo a library deles pra cá, como Mr. Pink Library, powered by Kama Music. E a gente encheu ali de músicas brasileiras, porque a gente sempre via a library como uma coisa que são trilhas que se encaixam em coisas mais, não genéricas, mas coisas que são mais neutras. Tá. E na época faltava muito música brasileira diferente. Então, quando a gente pensou em trazer uma library pra cá, a gente pensou em atender ao nosso mercado. Então, a gente precisava de música amazonense, a gente precisava de música de moda de viola, de funk carioca, de coisas que a gente, você recebe um briefing às vezes que, sei lá, esse filme vai ter que ser uma trilha de license, mas é uma moda de viola. Você procura nas libraries que existem, dificilmente tem... Você não acha coisa brasileira. Exato, e às vezes tem tipo uma. E às vezes você vê que é um gringo que fez e, sabe, não é aquela coisa... Não é feito por um brasileiro. É. E a gente alimentou isso, então a gente chamou uns compositores bem legais, encheu de coisa brasileira raiz ali. E é uma experiência diferente também, porque você lida tanto com o público no nosso mercado mesmo, quanto o público geral, assim. Então, claro. o produtor de conteúdo que tá ali na casa dele, que precisa da trilha, então ele assina e daí você tem que dar o suporte. Então é uma experiência bem, bem diferente. E daí nesses braços que a gente abriu, a gente fez a library, fez a Mr. Pink Artist, que a Artist, a gente tem uns artistas, produtores que a gente ajuda a ser o elo deles com marcas. Então a gente vê um artista que vai às vezes lançar um EP, alguma coisa legal, a gente vê que aquilo pode virar uma ação legal para uma marca e a gente oferece. Apresenta. O contrário também, Mas é um artista que ele é fixo, ele tem uma relação fixa, exclusiva, não sei se é essa palavra, com a Mr. Pink ou não. É mais um lugar de uma curadoria e falar, pô, legal, estamos aqui vendo despontar X talentos e gostaríamos de apresentá-los para marcas. Não tem exclusividade, não tem nada, porque a primeira coisa que a gente fez é tipo, cara, a gente não é um selo, a gente não quer amarrar ninguém, a gente quer ser uma oportunidade a mais pra vocês. Então, com muito todos legal. Os artistas que a gente fala, é justamente isso, tipo, você não tem nada a perder, a gente vai estar junto em projetos, mas você não tem que abrir mão de nada, a não ser, por exemplo, que a gente feche um contrato com uma marca e você tem uma marca concorrente te oferecendo alguma coisa, né? É claro. Diferente. Mas, assim, a gente não quis trabalhar com modelo de selo, a gente não quis empresariar, agenciar o artista. A nossa ideia sempre foi realmente ser o elo. Que legal. Não sabia disso. É bem legal. E são artistas que a gente chama de midstream, que é tipo, não é o pessoal que não tem público e não é o pessoal que é super... sei lá, tem milhões de seguidores, sabe? Então é o pessoal midstream que é o pessoal que já tem um público bom e que o público é muito fiel. Então a marca que se comunica, ela se comunica exatamente com as pessoas que interessam ela se comunicar. Esse público. E a gente tem o braço de original também, que é o nosso dia a dia, que é o que a gente faz mais, que é a trilha original pra publicidade, né? Que é, no fim das contas, isso que a gente tava falando agora, né? Tipo, exato. Um pouco que daí não entra nesse lugar do banco, que daí é uma coisa, obviamente, pensada, dirigida e concebida. Customizada. Customizada para aquele projeto. Exato. Mas muito legal. E aí a Teses ficou num espaço que é justamente criar mais projetos especiais, como você falou. Sim. De longas e afins. A Teses é isso. A Teses existe para projetos especiais que é mais voltado para o entretenimento. Exato. E que a gente precisa de todo o lastro também dessa história da Teses como ali um elo que ali ajude o projeto a ser uma coisa, às vezes pra gente vender, pra gente conseguir patrocínio, pra ter um peso a mais, sabe? Claro. Mas 34 anos de história. Publicidade mesmo, o dia a dia, hoje em dia, é tudo a Mr. Pink que faz. O quadro das empresas, assim, é o mesmo, então o que muda são as estruturas, assim, mas
é no mesmo ambiente, é no mesmo lugar, a gente não tem sedes diferentes, né? Os sócios são os mesmos. São ideias diferentes, mas que vivem juntas. Sim, complementares, né? Exato. É quase como a tese... É quase não, talvez seja isso mesmo. A tese é essa mãe, essa base, né, que foi construindo, foi criando bagagem, e hoje tá num outro momento, que talvez também seja de outro ritmo. Sim. Né, porque você falou mesmo, trilha pra filme, apesar de você ter um ciricutico, Uhum. deve ter um tempo bem diferente de publicidade, sim. né? Sim. Longa-metragem, que demora um tempão pra ser feito e tudo mais. Não, é completamente diferente, assim, a gente fez, né, aqui a do Borrelli, Urubus, que hoje em dia eu fico vendo, tipo, é a coisa mais linda, assim, é um projeto incrível. O Urubus é muito legal. É muito legal, o Silvio fez a trilha e eu acompanhei, assim, o dia a dia deles vindo pra cá, fazendo sound design, a mixagem. E é um projeto que começou, se eu não me engano, posso estar errado, mas eu acho que em 2016. Caramba. E acabou de sair. Assim, foi inscrito em prêmios, tudo, mas tá no cinema, foi parar no cinema esse ano. Então é um ritmo diferente mesmo, né? Lógico que a gente tem a pandemia aí no meio também pra comer um tempo. Com certeza. Mas eu lembro direitinho, eu tava numa reunião, na época o Silvio tinha viajado, eu fui na reunião na FNAS, que a gente tava fazendo uma campanha, se não me engano, de Sadia. E nessa reunião, o Cláudio tinha acabado de, acho que conversar com o Silvio que, tô fazendo longa, queria que vocês fizessem. E faz tempo isso, faz muito tempo. Faz tempo. Eu tinha mais cabelo. Existe FNASC ainda. Exato, faz um tempo. Não, tem que ter, é um ritmo completamente diferente, assim. É um ritmo bem diferente. Na primeira temporada a gente conversou com a Mayra Awad e ela falou bastante de entretenimento. O Henrique também falou bastante de entretenimento. E é isso, assim, às vezes um projeto, na hora que ele começa com a ideia, a concepção, até ele realmente ser entregue, às vezes demora, sei lá, 10 anos. Aí ela falou, cara, aí tem uma hora que você tá criando conteúdo, entretenimento, você não quer mais. Você fala, nossa, eu já amei esse projeto, agora eu tô odiando, mas agora eu tô amando de novo, agora eu tô odiando. Porque ela falou, cara, você fica 10 anos com o mesmo projeto. Então, mas é muito massa. Você já fez uma trilha de longa? De longa? Ou só acompanhou? Longa não. Eu acompanhei, assim, né? Esse do Urubus eu acompanhei muito. E também o que o Silvio fez com o Heitor Dália, o On Yoga. Mas, assim, o que eu fiz foi série eu já fiz. Legal. Fiz algumas séries que também é um processo legal. E tem essa expectativa de, vai vender, não vai vender, a Amazon comprou, não sei o quê. Você fica numa expectativa também daquilo ir pro ar, assim, gigantesca. E daí eu fiz uma que saiu pela Amazon Prime, e também fiz alguns curtas também, assim, uns curtas bem legais, assim, que fiz junto com o Steve e Bruno, 2 curtas também, que ficaram bem bonitos, assim, que eu tenho super orgulho, assim, deles também. Que legal. Mas eu tenho vontade, assim, é uma coisa que eu acho que todo compositor de trilha mira também, é trabalhar com filme, assim, um longa. Eu morro de vontade de fazer, eu acho que é questão de arranjar esse tempo, assim, sabe? Porque ter essa janela da publicidade, conseguir junto fazer um longa é uma coisa que é complicada. Desafiador. Eu fico imaginando, porque deve ser um lugar de muita... Assim, se na publicidade, né, a gente minimamente você consegue colocar uma personalidade, dirigir uma trilha que é de 30 segundos, imagina você criar um tema para um personagem, sabe? Sim. Você criar um tema para um filme, sabe? Deve ser uma parte criativa e de realização para um produtor que deve ser muito legal, assim. Tipo... E eu imagino como deve ser um processo de ir, vir, tentar, ver, encaixar, voltar. Que é um processo que nem sempre você tem esse tempo na publicidade, né? Sim. Artisticamente falando. Então deve ser um lugar que você pode brincar mais, fazer mais coisas. Eu acho que você tem um pouquinho mais de autonomia, assim, total, né? Total. É mais sobre você do que sobre uma marca ou uma agência. Exato. Mas muito é isso, legal. Você precisa desse tempo, assim. É uma coisa que dificilmente... Você consegue fazer os dois. Por enquanto acho difícil, assim. Mas eu acho que é isso. Você tendo esse tempo pra fazer o longa e às vezes conciliar com a publicidade, assim, eu acho legal demais, assim. E aqui no Brasil a gente tem exemplos enormes, assim. Acho que o maior de todos é o do Antônio, né? O Antônio Pinto, assim, que é o... Sim, né? é verdade.
Um grande compositor de trilha, de longas, assim, que você vê e você fica, nossa, isso daqui é demais. Só que é isso, deve ser super difícil conciliar o tempo de longa com de publicidade. Bom, e pra gente finalizar, queria que você contasse uma história polêmica, engraçada, de PPMs. De PPMs. De PPMs. Teve algum pedido, assim, muito esdrúxulo? Tipo, a gente gostaria de fazer essa trilha com... Não, teve uma que me marcou muito, assim, que eu tava começando aí em PPM, na época, eu nem tava na tese ainda. Faz bastante tempo. Foi uma reunião que... Já tô rindo, já. Não, que assim, nem chegou na minha parte, na verdade. Foi um filme que a gente tava fazendo de carro, que eu cheguei na reunião e era um diretor argentino na época, que o diretor argentino tá fazendo muito filme aqui. E nisso eu cheguei, tudo, a gente conversando, beleza, sentamos na mesa. E daí chegou a agência toda, o dono da agência, a criação, BCs. E nisso deram play. E o áudio, a gente tava com referência. Porque era um processo dessa agência que eles preferiam realmente ir com off, com referência, até o final, e depois que tiver tudo certo, a gente produzia pra mostrar pro cliente. Mas a criação preferia ver com referência pra ficar testando. Com todo respeito, a cara da cagada. Acontece, que daí as pessoas se apegam, depois claro. Você criar o desapego com agora referência, eu quero essa música aqui da Whitney Houston. É isso, você usa, imagina, você usa... Refaça essa música. Não tem jeito. Vai. Usa um Beatles ali, um Beatles simples, né? Um Beatles. Ninguém consegue. Bom, foi. E daí eu lembro que daí entrou todo mundo, daí isso, sei lá, era a minha segunda PPM na vida. Não sabia direito com quem falava, sabe que você fica meio perdido assim no canto da sala? Deram play no filme. Plau. Você tá falando que é carro, mas eu tô achando que é ao vivo, que é a primeira trilha que você não fez. Não foi, essa eu não ia, essa eu nem ia na PPM ainda, essa daí eu era, acabava ia pra faculdade, nem sabia o que acontecia. Mas daí eu lembro direitinho, deu play, pau, silêncio na sala. Querem ver de novo? Quer? O dono da agência vira e fala, tipo, isso tá horrível. Quer provar esse casting? Silêncio na sala. Assim. Você. Não, ele tinha viajado, ele tinha voltado, e tinha, tipo, sei lá, uns 3 DCs diferentes nessa campanha, e assim, gente grande, gente, né, premiada, gente foda, assim. E nisso todo mundo ficou quieto. Só assim. Melhor. E daí, tipo, sem brincadeira, foi tipo 1 minuto de silêncio. Quem aprovou o casting? O Henrique. Só faltava. E daí, eu lembro, cara, a sensação na hora, fica assim, uma tensão, assim, que eu falei, meu Deus, o que vai acontecer? O cara vai matar alguém, não é possível, alguém vai morrer. E daí nisso um levanta a mão, não, fui eu. Daí, ele esculachou. Daí ele, não, porque isso aqui, isso daqui não é cash que não sei o quê, pô, esse cara de regata aí, pô, não sei o quê. Destruiu. E foi isso, tipo, ele levantou da sala, saiu, e eu lembro que, tipo, eu nunca tinha participado, assim, de uma PPM tão tensa, então eu ficava assim, mas e trilha? Quando vai falar de trilha? Nem era PPM, desculpa, era off já. Mas era um offline sem cliente, só agência? Só agência. Ah! E daí eu lembro, tipo, todo mundo saiu da sala e daí ficou eu e o atendimento na época, tipo, olhando pro atendimento e falei, É normal? Essas pessoas, elas fazem isso? Ele berra, ele sai andando? E assim, eu falei, cara, e o que a gente faz de trilha nisso, cara? Que a gente... Porque todo mundo saiu, assim, clima de funeral, assim, tipo, não, vamos ter que refilmar isso. E tipo, e a minha preocupação maior era, e de trilha, o que vai ser? Se imagem foi esse desastre, cara, imagina quando eu fizer a trilha. Esse cara, sério, vai ligar, Medo, né? Vai ligar pro meu pai e falar, porra, teu filho não faz nada direito aqui, pô. Vai ligar pro meu pai, é muito bom. Eu achei que, cara, foi uma situação assim, mas é isso, você vivencia isso e você vai criando uma espécie de uma casca que você vai tolerando, não assim, tolerando, né? Mas você vai entendendo que às vezes acontece isso e faz parte do crescimento, sabe? Então, já passei por outras situações parecidas com essa, mas nenhuma eu guardo com tanta memória, assim, de cada segundo, das expressões das pessoas. Como essa. Porque foi uma situação que, tipo,
Cara, você sentia a sala, assim, tensa. Mas no final deu tudo certo. De trilha foi tranquilo. Depois de refilmar. Refilmou, teve que refilmar. Claro. O diretor argentino voltou pra Argentina, não foi ele, tiveram que chamar outro diretor. Foi... Tudo isso era novo pra mim. Ai, queria tanto saber nomes, mas não vou fazer essa pergunta, não. Mas é muito louco você falar isso, porque acho que as primeiras vezes em que a gente entra numa reunião de PPM ou offline, enfim, e algumas merdas acontecem e que a gente vê essa paixão, essa loucura, que é no fim sobre o trabalho. A gente sabe que é sobre o trabalho, que não é nada pessoal. Mas é um pouco isso que a gente tá falando, da frustração de ouvir isso, ficou horrível, esse casting tá ruim. Você fica assim, ó, tipo... Caceta, o que eu tô fazendo aqui? Será que eu escolhi a profissão certa? Não, você fica... Depois você entende que é assim todo dia, aí você fala, tá bom. Porque daí você tem umas experiências que às vezes compensam ao mesmo tempo. Você tem umas coisas que acontecem que são legais pra caramba, assim, que você fica, Tem gente legal também que faz o processo ser de outro jeito, né? Foi num filme, eu não sei se você tava aqui na época, mas foi aquele Skoll que a gente gravou embaixo da água, o Underwater. Eu tava. Então, que isso é uma coisa legal que eu lembro, que a gente fez essa trilha desse projeto. Uma trilha foda. Basicamente era sobre a trilha, eu imagino. Não só, né? Mas assim, não tinha uma locução. Era um filme que aconteceu. Era um clipaço. Era um filme lindo. Filmado todo embaixo da água. Que foi uma coisa surreal. A trilha era muito massa. Imagina, eu tô falando uma trilha que não foi gravada aqui. Foi aqui? Foi aqui. Ah, tá. Mas foi a gente junto com o Zagon. Foi uma trilha do Zagon. Muito foda. E depois vocês licenciaram essa música, não foi? Ela saiu pra, sei lá, plataformas, Spotify. Eu não lembro se era... Que era a época... Eu não lembro se a Skoll tinha ele no selo. Tinha uma coisa também do selo musical da Skoll. Pode crer. Mas eu lembro desse filme. Esse filme é um que até hoje, de vez em quando a gente apresenta, a galera pira. A pessoa fica, que filme foda. E aquela trilha também, o Zagon, puta, é monstro, é muito massa. Foi muito legal. Esse é um processo também que eu lembro muito, que me marcou muito, que foi uma das poucas vezes, assim, que obviamente, acho que pelo selo da Skoll, isso era super incentivado. Mas foi uma trilha que apresentaram, foi um puta sucesso e fala, cara, vamos botar isso, que todo mundo começou a pedir. A trilha, todo mundo falava, cara, eu quero essa trilha, eu quero essa trilha, eu quero essa trilha. Isso é muito massa quando acontece. E isso é muito massa quando acontece também. Esse ano e ano passado a gente teve algumas situações que foram bem massa. Ano passado, de Copa, eu fiz a trilha de Brahma, que era uma versão do Waka Waka. Que foi muito legal. E é muito legal porque teve o Thierry, o Zeca Pagodinho. E daí, eu tava vendo o jogo na Copa, lá em casa, não sei o quê, e minha filha cantava essa música sem parar, porque, ela ficava escutando, eu gravando as coisas. Claro. Minha filha tem 6 anos, né, 5 vai fazer 6. E daí, do nada, eu vendo o jogo Brasil e Croácia, Puta, eles tinham acabado de empatar, tenso. Puto da vida. E daí, nisso, o vizinho tinha uma molecada, eles começaram a cantar Waka Waka, começaram a cantar a música da Brahma. Que demais, então, que demais. Cara, eu que fiz. Não, e minha filha ficou assim, meu pai. Tipo, que demais. Foi muito massa. E daí a gente colocou essa no Spotify e teve uma no começo do ano também de Bradesco, que as pessoas começaram a pedir a propaganda, putz, que música é essa, não sei o quê. E daí também a gente colocou no Spotify por pedido. E é super legal, sabe? Quando você vê, tipo, um monte de gente comentando. Puta, muito massa. Sobre o seu filme, só música. E é um negócio que você faz, você não imagina, às vezes, que tem esse impacto. Exato. A gente se acostuma, mas é bem impactante o que a gente faz, assim, por um outro lado. Mas que bom. Obrigado. Obrigado pelo seu tempo, por ter topado a conversa. Fiquei muito feliz. Obrigado mesmo, foi muito bom. Obrigadão. Esse podcast foi uma produção da Glu em parceria com a Mr. Pink e tem produção executiva da Guta Lima e Mayra Massulo, coordenação de projeto da Lígia Cardoso, Ana Cordeiro e Ana Ocampos, vídeo Leonardo Ramires, edição, finalização do podcast e vídeo Vitor Santos.